final do ano passado, a gente chamou a consultora Cristina Mendes para falar um pouco, em linhas bastante gerais, dos desafios aí do ensino remoto durante a pandemia. Então, foram muitas dicas e instruções sobre como organizar um curso, como interagir com os estudantes, como avaliar os estudantes. Enfim, foi uma apresentação bastante completa e que agora a gente está colocando na nossa TV do Ferj. A gente dividiu a apresentação em 3 partes e a partir dessa semana todas elas vão estar disponíveis lá no nosso canal, na TV do Ferj. Além da apresentação, a gente criou um curso no Google Classroom, né, que os professores podem se inscrever e lá tem bastante material. A Cristina preparou já bastante material que vai auxiliar muito os nossos docentes na preparação, na condução aí dos seus cursos à distância. Então, todos que quiserem, por favor, se inscrevam. A gente convida todos a se inscreverem. O link para se inscrever no Google Classroom está na descrição aqui desse vídeo e vai estar na descrição de todos os 3 vídeos correspondentes às apresentações. Tá bom? Nos vemos lá. Então, estamos aqui no momento de apoio aos professores. Para esse apoio, a gente criou essa apresentação como um pontapé inicial, mas a gente tem também um canal de comunicação, não só pelo e-mail, que está dito lá ao final da apresentação, mas também a gente criou um Google Classroom para vocês entrarem e colocarem as dúvidas que vocês tiverem dentro das categorias de fórum que a gente criou lá. Cuidado para não mandar pelo mural, porque senão pode se perder a informação. A ideia é que a gente junte as dúvidas e, dependendo até da quantidade de dúvidas, promova outros encontros e até mesmo produção de vídeos, né, para sanar as dúvidas. Então, vamos falar um pouquinho do cenário, né? O cenário do estudante e do professor tem muitas coisas próximas e algumas situações divergentes, né? E a gente vai dar uma pincelada nisso. Muitos desses dados foram dados recuperados antes do primeiro período, né, emergencial que vocês tiveram, letivo, e eu estou utilizando eles, mas é claro que vocês depois podem até falar o quanto isso foi díspare ou não para vocês. A gente vai ter momentos de intervalos para que haja essa comunicação intermediária. Então, vamos falar um pouquinho, né, do perfil desses estudantes e desses professores, porque é dessas informações que a gente começa a construir o planejamento, né? Então, em cima do levantamento que a UFRJ fez, a gente tem a questão do acesso à internet de banda larga, né? Então, 91% dos estudantes de graduação, né, tem esse acesso, 93% das pós-graduações, 87,4% dos estudantes do ensino básico, mas desses 87,4%, 46,6% usa internet móvel. Então, tem uma situação aí para você levar em consideração. E dos docentes, 95,4% têm acesso. Uma outra questão a ser levada em consideração quando a gente faz o planejamento, não só a internet, mas também os dispositivos que esses estudantes têm, né? E isso vai variar de acordo também com a renda familiar desses estudantes. Então, eu fiz aqui um resumo do estudo, e aí tem esse range, né, de quanto até quanto tem de alunos com computadores. Então, a gente tem 75% a 90%. 75% são aqueles que têm renda menor, né, até 3 salários mínimos. 90% são aqueles que têm renda para mais de 3 salários, chegando a 5 ou mais, né, salários mínimos por família. E nos smartphones, a gente vai encontrar entre os estudantes uma maior preponderância, e esse range vai entre 85% e 90%. Isso tem uma questão não só de renda familiar, mas isso também tem uma questão de uso de tecnologia pela faixa etária, né? Os estudantes têm uma tendência maior a usar os dispositivos móveis, mas não quer dizer que eles sintam mais conforto usando esses dispositivos móveis, mas é mais fácil, é mais rápido, está mais perto, né? Para vocês verem, se a gente for comparar com o número dos professores,
é inverso, o número de computador é muito mais preponderante e o de smartphones é menor. Então, também tem uma questão geracional aí e de conforto na hora de produzir e fazer os materiais, né? Outro levantamento que foi feito, que foi super importante, foi a questão de concordar ou não com as atividades didáticas remotas, né? Nesse range de 68%, tiveram alunos que concordaram plenamente, que nós tivemos 23% dos alunos, 45% parcialmente, 12% deles discordaram parcialmente e 20% rejeitaram completamente. Lembrando que esses dados são em cima do valor de 1/3 dos alunos da UFRJ. Isso daqui é um vislumbre do que vocês tiveram, né, nas salas de aulas virtuais de vocês. É lógico, e em casos individuais, esses números vão alterar muito. E isso pode ser identificado caso vocês façam uma avaliação diagnóstica, que a gente vai falar mais para frente. Então, a gente teve uma série de relatos, né, nesse processo. Professores de todos os grupos de ensino básico, da graduação, da pós-graduação, os alunos de todas dessas faixas reclamando, e reclamações que ainda são muito presentes, apesar de já ter tanto tempo que a gente está nessa situação, né? Então, cansaço intenso, está difícil conciliar as tarefas domésticas e o trabalho. Isso está complicado tanto para o professor quanto para o aluno, né? Às vezes o suporte que tinha de uma faxineira ou uma babá dentro de casa para aqueles que têm uma faixa de renda familiar maior, deixou de ter. O acúmulo, né, que isso acabou causando para todos, porque às vezes você tem um irmão mais novo ou tem um filho dentro de casa, mesmo sendo estudante, e precisa dividir essa atenção. Então, houve uma sobrecarga de tarefa nesse processo, para além da sobrecarga da curva de aprendizado para cada ferramenta que vocês intuíram, né, usar. A questão também do local de estudo, trabalho, está disputado, né? Tem preferido usar o computador quando todos dormem. As casas não foram preparadas para ter todo mundo dentro de casa, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Às vezes não tinha dispositivo para todo mundo. Às vezes sequer tinha internet para todo mundo. Então, porque usavam dentro das instituições. Então, isso foi também um impacto para as pessoas, né? Além, lógico, desse outro relato aqui, a quantidade de ruídos e distrações maior. É fato que com mais gente dentro de casa tem mais ruído, mas isso não é só a única fonte de ruído, né? Os vizinhos insanos que às vezes fazem festas nos horários mais inapropriados possíveis, barulhos às vezes de coisas mesmo de uso de instrumentos dentro de casa, né? Que não facilitam a concentração na hora de trabalhar ou estudar. Outra questão foi a situação de videoconferência para tudo. No primeiro momento, houve uma corrida, imaginando que todas as aulas tinham que ser em tempo real, né? E, em momento algum, em portaria alguma, foi batido o veredito de que isso era uma coisa obrigatória. As aulas podem ser usadas com videoconferência, de modo síncrono e depois assíncrono, mas isso não é uma obrigatoriedade, né? Então, a gente vai ver mais para frente algumas outras opções de como diminuir também essa carga de produção de material, porque ela toma tempo e ela cansa. E a videoconferência não cansa só quem está falando para a videoconferência, cansa também quem está assistindo, porque a demanda de atenção é outra. A vista cansa por causa do brilho do dispositivo, seja ele celular, seja ele computador. Então, são questões para serem levadas em consideração, dizem respeito não só à atenção, mas também ao psicológico, ao cansaço, né? A postura que a gente tem também diante da câmera é completamente diferente que a gente teria dentro de sala de aula.
Um outro ponto que foi colocado foi a questão do sinal da internet também, né? Não só a questão da banda, mas também o sinal, que não era muito forte. Às vezes, até as próprias operadoras não estavam preparadas para uma demanda tão alta de tanta videoconferência, que é um dos recursos que mais demanda banda, né? Então, fica pesado, fica difícil para as próprias operadoras darem conta disso. Então, até no início da pandemia, isso ficou muito nítido, as internets ficaram muito lentas. Agora até que estabilizou, mas os serviços de manutenção, por exemplo, ainda estão muito ruins. Eu tentei instalar na minha casa recentemente, não consegui. Então, são pontos assim de atenção, né? A parte técnica também, para além do professor e do aluno, também atrapalha. Outras comunicações, né? Minha maior dificuldade tem sido organizar os estudos e realizar o volume de tarefas pedidas. Alguns professores perderam um pouco a mão na quantidade de atividades, né, a serem pedidas pelos alunos, porque é um pouco complicado você entender também uma dinâmica de plano de dados, de atenção do aluno, com várias disciplinas. Quando você prepara o material para a sua disciplina, mas muitas vezes você esquece que ele também vai dividir o tempo restante fora da sua disciplina com as demais. Então, isso é um ponto importante a ser levado em consideração. E até mesmo de staff, de estresse, né, de ambos os lados, até mesmo do professor e do aluno. Essa medida precisa ser pensada também. Outra coisa que aconteceu foi a quantidade de plataformas diversificadas que foram escolhidas, né? Tinha que baixar material no WhatsApp, tinha que baixar material... não é baixar material, é ver lá na plataforma do YouTube. Um usou o Google Classroom, outro não usou o Google Classroom. Então, isso para os alunos, se você não memetizar um lugar, um espaço em que o curso está virtualmente estruturado, como ele está presencial, causa desconforto e dá essa sensação de perdido, porque fica difícil de lembrar onde cada professor falou que faria as entregas das tarefas ou dos feedbacks das atividades e aulas, enfim. Não tenho preparo para usar tecnologias. Isso foi uma fala muito, muito genuína de professores, né? Tem uma pesquisa do Instituto Península em que 88% dos professores do ensino básico sequer tinham trabalhado com tecnologias nesse próximo, né, do ensino à distância. E isso foi muito impactante. Eu entendo que isso também pode ter sido uma realidade para a UFRJ, tanto na graduação quanto no pessoal do ensino básico. E foi cansativo, né? Mexer e trabalhar e repensar tudo sem ter um suporte para fazer essa associação, esse link, porque a tecnologia está sendo usada para comunicar, ela está sendo usada para entregar coisas, né? Para receber coisas, e é toda uma outra dinâmica que não estávamos habituados a utilizar. E eu não sou youtuber, né? Porque muitos professores começaram a achar que essa obrigação da videoconferência tinha que ser um show pirotécnico. E não há obrigação, como eu falei antes, e, ao mesmo tempo, ninguém tem obrigação de ser youtuber. Eu acho que é uma coisa da gente deixar claro, né? Saber dos alunos que é difícil para eles e deixar claro para os alunos que está sendo uma experiência também para vocês, né? Nova. E eu acho que, assim, quando a gente tiver o campo de perguntas, eu queria até saber um pouco de vocês como foi essa experiência. Então, o que acontece, né? Nessa fala, a gente passa por questões de saúde, a gente passa por questões de organização, de arquitetura da casa, a gente passa por questões de reorganização de trabalho e de estudo. Então, são várias áreas aí que são compreendidas. E estamos todos nesse mesmo mar. Eu vou usar essa metáfora, né, no próximo slide também, porque não é no mesmo barco. Estamos usando instrumentos diferentes.
e cada um tem uma habilidade. E acho que é importante respeitar isso, sabe? Porque a curva de aprendizagem vai acontecer, mas você precisa respeitar a habilidade que você tem com a tecnologia para utilizar, porque senão você também começa a gerar uma outra fonte de estresse, né? Então, aqui, brincando um pouco com isso, vão ter professores que vão estar com um peixinho dentro d'água, que nesse mergulhador, né? Tá com uma GoPro, tá com a máscara, tá com o oxigênio, nadadeira, roupa apropriada, mas vão ter outros professores que vão estar juntos no mesmo barco, enfrentando uma tormenta, mas cada um com uma expertise ali dentro, né? Professores que vão ser bons na navegação, outros que vão ser bons no apoio, outros que vão ser bons em avaliar a infraestrutura do barco diante dessa tormenta, mas estão em grupos e cada um apesar de estar em grupo, cada um com uma habilidade. Vão ter outros professores que vão se isolar, vão estar como esse cara que está no barco, né, de madeira, lá remando, firme e forte, mas está indo. Outros que não necessariamente vão utilizar o instrumento mais adequado, como esse rapaz que está com um cavalo dentro do mar. Ele vai conseguir superar as ondas? Vai, mas será que seria o melhor instrumento? Outros vão estar super empolgados com o movimento, mas não necessariamente bem instrumentalizados, né? Esse rapaz está com um terno, está com a boia, está com a máscara, está com a nadadeira, mas não está exatamente na melhor forma para poder navegar nesse mundo da internet. E outros que vão tirar onda, né? Literalmente, como o rapaz da esquerda, que está num kitesurf, né? E fazendo manobras arriscadas. Isso vai depender muito da maturidade que as pessoas têm, do relacionamento que elas têm com a tecnologia. Eu digo isso porque eu vejo os meus pais tendo um relacionamento com tecnologia completamente diferente, e eles são da mesma geração. Meu pai adora tecnologia, a minha mãe tem completa aversão à tecnologia. E isso é uma questão mesmo de aproximação pessoal. Eu gosto muito de tecnologia e eu gosto de quando eu não entendo a tecnologia e buscar entendê-la. Mas tem pessoas que se angustiam nesse processo. Então, eu acho que esses slides foram muito para isso, para entender que cada um tem uma forma de interagir com essas tecnologias e a gente tem que tentar encontrar formas mais menos agressivas, né, com a gente mesmo. Então, eu estou sugerindo essa brincadeira de interação entre a gente aqui, usando o Mentimeter, que é uma ferramenta de colaboração em tempo real. E vocês podem acessar tanto pelo endereço que está aqui em cima, www.mente.com, e aí vocês digitam esse código, ou então usa a câmera do celular e entra direto lá no Mentimeter. Não precisa inscrever, não precisa nada. Eu quero que vocês, de uma escala de 1 a 5, 1 para aqueles que discordam completamente e 5 que concordam completamente, digam a sua relação ou para um desses itens ou para todos os 3 itens com relação à tecnologia. Eu vou passar para a tela interativa, que está carregando. Vocês estão vendo? Eu vejo bem. Tá. Qual é o código para entrar no MEI, por favor? Você coloca o código 34 82 45 3. 82 45 3. Sim. 3. 3. Obrigada. O que é legal de usar o Mentimeter é que ele não precisa que você faça nenhuma instalação. Ele promove essa colaboração entre os alunos, ela é anônima, né? E você pode começar com reflexões, pode entender o que é senso comum entre eles, pode saber o repertório inicial deles num começo de aula, por exemplo. Ou então vocês podem utilizar, às vezes, para fazer uma recapitulação no final da aula e verificar quais pontos ficaram bem
bem notórios entre eles, que eles entenderam, compreenderam bem, e pontos que ficaram mais fracos. Então, o bacana dessa ferramenta é que ele tem vários formatos, para além desse que eu usei, né, de escala. Você pode usar nuvem, com palavras que eles queiram colocar, e aí a população de nuvens vai sendo alimentada em tempo real, e dá para desvendar assim, vários cenários que ele coloca ali. Ele tem limites na versão não paga, né? Mas que dá para usar. Vocês viram que eu fiz uma gambiarra, né? Eu estava no PowerPoint e eu joguei para cá. Mas dá para usar ele inteiro como uma apresentação e fazer isso dentro do aplicativo. É porque eu só fiz esse slide, não achei necessário fazer o restante da apresentação nele, tá? Então, assim, acho que já deu tempo do pessoal interagir. Então, a gente tem uma noção aqui, ó. 2 pessoas marcaram que somente para fins pessoais e usa com apoio de colegas. Outros usaram com uso de ferramenta e editoração. E está mudando. Outros colocaram que gostam de conhecer novas ferramentas, e que é um cenário bem diferente do que eu esperava encontrar, porque geralmente as pessoas não gostam muito de fuçar. Mas é legal, que bom que o grupo está disposto a conhecer e a conhecer novas ferramentas. Eu devo dizer que no uso ferramentas de editoração ali eu votei errado. Então, tem um pequeno desvio para cima, porque o meu voto foi mais alto do que eu de fato uso, mas enfim. Não, tudo bem, não tem problema. Mas, assim, acho que é válido, né? É bacana ter uma ferramenta que você vê que os alunos podem participar em tempo real e aí você puxar, né, a discussão em cima disso. Então, legal ver que tem um grupo que está querendo conhecer ferramentas novas. Então, vamos mirar nisso também. Deixa eu voltar aqui para outra apresentação. Diminuir aqui. Aqui, tá vendo? Tá zerado, porque isso aqui era um print screen da tela. Bom, e aí, essa questão de como você se relaciona com a tecnologia, né? É importante fazer essa avaliação, essa autoavaliação antes do planejamento. Quais ferramentas e recursos você sente facilidade de utilizar? Quais você pretende conhecer e separar um tempo para você conhecer essas ferramentas? Porque é assim, é testando, é tendo um caderno de apoio ou um documento do Word com as suas anotações. Coloca ele no desktop mesmo, sabe? Usa ele como um recurso para você diminuir a necessidade de sempre ter que voltar ao zero, né? Já esqueci como que usa essa ferramenta. Tem essa ferramenta de apoio, né? Esse seu lugar de descobertas, eu acho que, por assim dizer. É importante você pensar como que você vai preferir se comunicar com os alunos através da tecnologia, se você é melhor por escrita, se você é melhor por um podcast, se você é melhor por uma videoconferência. Eu adoro usar podcasts, eu acho que é uma ferramenta muito subutilizada, até vou falar um pouco melhor sobre ela mais à frente. E, assim, evita que eu apareça na vídeo, né? Eu faço videoconferências, mas, assim, eu adoro ficar como se fosse um rádio, porque eu acho até que permite que os alunos possam fazer outras atividades e escutar a aula também, né? Isso, tem pessoas que se dão bem com isso, tem outras pessoas que não se dão tão bem com isso, mas permite ter essa possibilidade. Você possui tempo para testar esses recursos tecnológicos? Separa 15 minutos, 30 minutos, e se empolgar 1 hora por dia, não mais que isso, porque começa a causar confusão, né? Às vezes você cria tantos caminhos que fica difícil depois de você retomar de onde você parou. Mas cria esse hábito de escolher uma ferramenta, e ir destrinchando ela bem, que aí você vai se sentindo mais confortável. E aí, com o tempo, você vai ganhando um pool de ferramentas que você pode utilizar com os alunos. Lembrando sempre que, da mesma forma que vocês têm uma curva de aprendizagem com as ferramentas, se a ferramenta não for intuitiva, os alunos também vão precisar de uma curva de aprendizagem. E, às vezes, vocês vão precisar separar um tempo para explicar como funciona essa ferramenta ou apresentar tutoriais e passo a passos de como essa ferramenta funcionaria, tá? Então,
as dicas que eu tenho aqui é conheça bem a plataforma que você está utilizando. A plataforma indicada, né, pela UFRJ foi o Google Classroom. Eu sei que tem alguns grupos que estão usando o Moodle, e quem usava o Moodle e usa o Classroom sente diferença, porque o Classroom é uma plataforma minimalista, né? E tem uma dinâmica e um modo de apresentar as informações bem diferente do que era no Moodle. E crie um grupo de troca de professores para compartilhar as vitórias, sabe? Conseguir compartilhar a sala de reunião com os alunos. Tipo, as derrotas também, me ajudem, sabe? Como eu posso melhorar em fazer alguma coisa. E esse é o intuito de ter criado o Google Classroom para essa rede de professores, né? Eu espero que vocês depois mantenham esse contato e essas trocas depois desse período de apoio, porque isso fortalece muito, as expertises de vocês com tecnologia são completamente diferentes, né? E isso é muito rico para um ambiente de trabalho ainda mais universitário. Então, vamos falar um pouquinho das premissas, né, para começar esse planejamento. Isso tudo é antes do planejamento. Todos devem estar incluídos, ou seja, ter acesso aos recursos necessários durante esse período remoto emergencial. Tem que ter a comunicação atenta. Por mais que a gente utilize o WhatsApp para fazer a comunicação, tem que tomar cuidado, porque é uma vírgula, às vezes, que pode criar o seu amor ou desafeto com o aluno, né? Então, essa questão da comunicação, ela perpassa tanto pela escrita como também pela fala que vocês vão ter diante das câmeras. E atento também à questão das emoções, né? Às vezes os alunos estão respondendo e comunicando as coisas com emoção de tristeza, de raiva, e a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essa comunicação com o aluno também, para não entrar nessa onda, né, das mesmas emoções que eles. Às vezes respira fundo, conta até 10, escreve, reescreve e manda um recado acolhedor, né? Porque ele também está passando por um momento difícil. Todos estão se adaptando a esse novo modo de ensinar e aprender. Evitar as solicitações de exposição à rua, às vezes inventam-se práticas dentro de casa, mas precisa comprar coisas na rua, então, se isso for acontecer, avisa com bastante antecedência, né, para ser no dia que é o dia que faz a compra do mercado, para juntar essa compra no mesmo dia. E, lógico, não promover aglomeração, o trabalho em grupo tem que ser virtual, né, não presencial. E propor as atividades visando seu melhor uso de tempo de todos os envolvidos. Isso eu coloquei, parece uma coisa boba, falando assim, parece que é fácil, né? Eu sei que não é, mas a ideia é justamente nesse período de apoio mostrar que as tecnologias têm que trabalhar a favor de vocês e não contra, né? Corrigir provas por fotografia é desumano, né? É muito ruim. E o feedback dos alunos também com fotografias ou não é muito complicado. Então, vamos tentar fazer isso de uma forma que seja mais confortável para todos, né? E aí, esse ensino remoto que vocês vivenciaram, né? Que ele não é presencial, ele não é AD, o que ele é, né? Ele não é uma opção para nenhuma das partes, nem para os alunos, nem para os professores. Nem todos se sentem preparados para utilizar as tecnologias ou não estão nem preparados na questão tecnológica de ter o dispositivo dentro de casa, né? O planejamento e produção dos recursos vai ficar a cargo do professor, isso diferencia muito do ensino à distância, porque no ensino à distância você prepara com meses de antecedência, você tem uma equipe técnica por trás, não só um designer educacional, mas também vai ter um programador, vai ter um desenhista, um ilustrador, vai ter, às vezes, um grupo dando suporte na questão pedagógica daquele material, né? E, nesse momento, vocês, professores, estão dando conta disso sozinhos, né? Existe a produção em um período menor, isso menor, né, é incrível, porque é uma produção com um avião decolando. Então, vocês estão aprendendo as ferramentas, estão se ambientando, ajustando a casa, ajustando o seu modo de trabalhar com o avião já decolando. E não pode parar, né? Porque senão
você avião não chega a lugar nenhum. Então, é uma questão mesmo bem diferente de planejamento e produção. Os recursos disponíveis também vão variar de professor para professor e depois até mesmo do público que você está atendendo, né? Às vezes os alunos não têm, às vezes, disponibilidade de usar recursos que vocês estão pedindo. O apoio para realizar a conversão dos materiais é limitado. A maior parte das instituições não conseguiu dar um suporte bom, porque não estava preparado para isso, né? E a proposta de atividades tem que ter uma ênfase maior em habilidades, né? E como aplicar o conhecimento, do que só avaliar se algum conhecimento foi retido ou não. É lógico que alguns professores já faziam isso, inclusive antes de ter essa situação pandêmica, mas é sempre bom entender que isso também é um mecanismo de como subverter as provas e como subverter as avaliações que vocês precisam realizar. Então, antes das perguntas, eu só vou colocar esses possíveis obstáculos como uma parte de sensibilização, né? Que em sala de aula a gente tem o tete-a-tete e o obstáculo é alguém interferir ou a presença ou não presença do professor e do aluno. E quando a gente está no ensino remoto, tem uma série de obstáculos, né? O dispositivo pode não funcionar, tem acesso à internet, mas o Wi-Fi não está funcionando, tem uma série de problemas técnicos aí envolvidos, e até mesmo o ambiente da casa, né? Passando por pessoas doentes em casa, tendo que acompanhar filhos em aula, o barulho da casa, isso tudo é um possível obstáculo. E aí, nessa história, a atenção, quando você consegue reter, é um prêmio, né? Porque, para além do celular e do computador ter outras vias de escape, você ter a atenção dos alunos uma coisa muito gratificante, né? E é um desafio muito grande para os professores nesse processo. E o tempo, que já era escasso no presencial, nesse remoto, né? Ficou ainda mais assoberbado, não só pelo acúmulo daquelas tarefas que você dividia com outros no dia a dia, que agora ficaram, às vezes, só com você, mas também pela curva de aprendizado na hora de utilizar os recursos. E aí, a conclusão não tem fórmula pronta, né, gente? A gente testa, vê o que deu certo, o que não deu certo, avalia o que sentiu mais à vontade, o que os alunos gostaram mais ou não, e tenta melhorar na próxima tentativa. E eu acho que é muito o que vai acontecer nesse segundo round, né, desse período letivo emergencial. Aí eu acho que com essa exposição, introdução, eu queria abrir um pouco para vocês, para ver se vocês têm algum retorno, alguma dúvida, querem fazer alguma colocação, e para depois eu seguir. Vou parar aqui de... Se alguém quiser se pronunciar ou fazer alguma colocação, estejam à vontade. Alunos estão reportando muito é que alguns professores estão pedindo para eles abrirem a câmera, né, para vê-los, né? E isso tem incomodado muito a vários alunos, né? Eu mesmo, já como coordenador do curso, tive uma experiência que foi assim, um aluno que marcou uma conversa comigo, ele estava numa praça pública, chovendo, com um guarda-chuva, porque durante a pandemia o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, eles vivem de uma bolsa de uma irmã deficiente de favor na casa de vizinhos, né? Então, o único local que ele tinha para conversar era numa praça, e estava chovendo, ele estava no celular com um guarda-chuva. E eu tenho observado que algumas disciplinas, os professores estão exigindo a abertura da webcam para a realização de provas, e os alunos têm reclamado muito desse fato. Sim, isso é um motivo de sensibilização mesmo, José, porque nem todo mundo está disposto também a mostrar uma parte da sua casa,
Às vezes o ambiente familiar não é propício para isso, né? Às vezes tem discussões dentro de casa, você não tem muito como controlar isso, tendo que estar presencialmente com a câmera aberta, né? E mostrando. É uma invasão de privacidade, de certo, assim. E a recomendação é averiguar com as pessoas da videoconferência se elas se sentem confortáveis antes de se mostrar presentes ou não, sabe? E eu acho que, assim, se for necessário uma justificativa, pedir para não ser isso também publicamente, né? Isso ser por um e-mail, por uma forma mais privada, porque isso é uma forma até de você conseguir acolher melhor esses alunos, né? Tem alunos que não se sentem nem um pouco também à vontade, sem problemas nenhum, né? De estar diante da câmera. E na sala de aula seria aquele aluno que fica encostado lá na parede no fundo, sabe? Que não quer aparecer, que não quer falar, que não quer abrir a boca. E, enfim, ele está presente ali, mas ele não quer, né, se mostrar. Então, eu acho que são sensibilizações que tem que se ter mesmo. E eu acho que a questão da câmera é uma questão de ser acordada com a turma, sabe? Não pode ser imposta, por causa dessas situações bem sensíveis, né, que estão acontecendo. Aqui no chat, Claro. para ter uma ideia de até quando a gente pode esperar o feedback dos alunos com essa coisa da câmera, bom, seja por questões de câmera ou por questões outras. Eu acho que isso tudo é acordado, tá? Eu normalmente, por exemplo, quando eu faço cursos, eu tô com dúvida se eu vou tomar uma decisão de que todo mundo tem que estar dia 4 presente às 8 horas, né, na videoconferência. Eu abro antes uma pesquisa, um Google Formulários, e eu coloco para os alunos, olha, vocês têm até amanhã, meio-dia, minha aula vai ser às 8, né? Para vocês confirmarem para mim se vocês vão estar presentes ou não, ou se eu vou tomar uma outra decisão. Se vocês vão estar com a câmera aberta ou não, nesse mesmo formulário, sabe? Porque essas coisas acabam, às vezes, atrapalhando a dinâmica que você pensou, né? Então, você estipula esses tempos. O ideal é sempre você dar um tempo de 24 horas para os alunos, né? Porque aí você permite que um ciclo de dia tenha passado, então, alunos que acessam mais de manhã tenham acesso, mais de tarde tenham acesso e mais de noite tenham acesso. Então, é sempre legal fazer com uma antecedência de 24 horas, se for essa questão de fazer esse tipo de pergunta e movimentar a sua dinâmica de aula, né? Respondi a pergunta? Foi a Daniela, né, que perguntou. Isso. Tá, então tá certinho.